Olá, gigantes! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, independente do horário que você acessa o nosso canal e assiste as entrevistas que semanalmente o Academia de Gigantes leva até você. Olha, tem uma notícia muito bacana que a partir desta semana a gente vai começar uma série de entrevistas sobre religião. O gigante de hoje é Reginaldo Prandi, professor titular de Sociologia da USP. Ele é um dos maiores estudiosos das religiões afro-brasileiras, em especial o candomblé. É autor de 45 livros, entre romances, mitologia e infanto-juvenis. O lançado mais recente é A Morte e O Menino Sem Destino. Esse gigante, Reginaldo Prandi, é o nosso convidado da série especial. O primeiro convidado da série especial está abrindo a série para falar sobre as religiões afro-brasileiras, em especial ao candomblé. Obrigada por ter vindo, professor. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui com vocês, nos Gigantes, e também porque a gente se conhece há tanto tempo. É verdade, né, professor? Professor, para abrir a nossa série, quais as influências culturais e religiosas para a formação do candomblé nascido na África e como ele veio para o Brasil? Vamos começar já no berço. A gente fala nos escravizados e pensa que eles eram só mão de obra, né? Mas eles também traziam, eles não traziam só sua força de trabalho, eles traziam a sua cultura, a sua música, a sua religião, as suas ideias, né? E traziam, enfim, um jeito de viver diferente, né? Uma forma de ver o mundo que não era exatamente a forma dos colonizadores. E eles praticavam seus cultos de forma muito discreta. Mas, na medida em que o próprio escravismo vai mudando, né, no Brasil, abrem-se possibilidades deles criarem uma nova forma de sociabilidade entre eles. Quer dizer, não é mais o escravo da senzala, que fica isolado na fazenda, mas é o escravizado que mora na cidade, onde ele pratica todas as profissões manuais, né? Porque qualquer trabalho manual era trabalho de escravizado, não era trabalho de branco, não era trabalho de português ou de brasileiro descendente de português, descendente de espanhol. Não. Quem fazia isso eram os escravos. E eles recebiam por esse trabalho, né? E esse dinheiro não ficava com eles, ficava com o seu dono, né? Então, alguns homens, por exemplo, ricos, quando os filhos iam casar, davam de dote 2, 3 escravizados para que eles pudessem ser providos, pudessem se sustentar, né? Agora, uma parte desse dinheiro, geralmente era um dia por semana, uma fração, ficava com o escravizado para ele cuidar dele e da sua família. Ele não morava, mas não existia mais a tal da senzala nas grandes cidades. Eles moravam em bairros negros, às vezes centrais até, mas que eram bairros negros, habitados por escravizados, também habitados por homens e mulheres livres, mas que eram pobres, despossuídos, tal. E aí eles podiam se organizar, porque eles andavam em grupos. Você precisava de um carregador, você precisava de um pintor, de um pedreiro. Você sabia que em determinada esquina eles estavam reunidos lá, você ia e contratava o serviço. E eles tinham, portanto, mobilidade, eles andavam pela cidade, eles não estavam mais presos à propriedade agrícola, pastoril, né? Então, com isso, eles puderam se refazer as suas antigas organizações. E foi aí que nasce o candomblé, isso lá pelo século XIX, começo do século XIX. E naquele tempo só existia uma religião que era tolerada no Brasil, que era o catolicismo, né? Então, obrigatoriamente, eles também eram católicos, porque a primeira coisa que acontecia quando eles eram caçados era levá-los a uma conversão forçada, obrigatória, tal. Eles eram batizados e eles tinham que frequentar a igreja católica. Eles tinham até as suas próprias igrejas, que às vezes eles que construíam. Mas sempre no finalzinho das atividades católicas dava-se um jeitinho de ir no fundo, num terreno ao lado, ali perto, né? Fazer um batuque, né?
os orixás, para os oduns, para os inquices, que eram as atividades, que eram as divindades que eles trouxeram. Que trouxeram da África. Né? Foi daí que nasceu o sincretismo? É exatamente professor? daí que nasce, né? E a gente aprendia na escola, no meu tempo, que o sincretismo nasceu de uma necessidade do negro africano escravizado enganar o seu patrão, né? O seu dono, do tipo, hoje é dia de São Pedro, todo mundo reza para São Pedro e eles também dançam para São Pedro. Eles cantam para São Pedro. Mas não é bem assim, né? A grande diferença entre, digamos, as religiões, o catolicismo, as religiões cristãs em geral, tal, e as religiões africanas, é que as religiões africanas são religiões de muitos deuses, né? São religiões politeístas. E o politeísmo sempre foi, no mundo clássico, sempre foi religião agregadora, quer dizer, se você conquista uma cidade, você adota o deus daquela cidade, você o inclui no seu panteão, né? Roma é uma cidade que hoje tem milhares de igrejas de todas as ordens religiosas, né? Mas naquele tempo tinha templos de todas as partes do mundo que faziam parte do império, né? Quer dizer, conquistou uma nova nação, uma nova região, traz esse culto para a capital do império, que é uma forma de você aglutinar, né? E você não criar obstáculos a uma inserção dos conquistados no império. E isso acontecia também com a religião. E isso acontecia também com o tal do candomblé, que estava nascendo também. Então, quando ele fala assim, Iemanjá Nossa Senhora, ele não está fazendo para enganar, para disfarçar Iemanjá sob o manto de Nossa Senhora. É porque Iemanjá é uma qualidade, é uma forma de Nossa Senhora. Nossa Senhora é uma forma de Iemanjá. Quer dizer, são coisas diferentes, mas são coisas iguais ao mesmo tempo, né? Então, na verdade, antes de pensar o sincretismo como um instrumento de falsificação, esconde e tal, faz mais sentido pensá-lo como uma forma de agregação, né? Por isso que até hoje o candomblé é uma religião muito agregadora, aceita tudo, né? O livro que eu estou escrevendo agora, que se chama Histórias de Terreiro que a gente não conta histórias desse tipo, de como coisas inusitadas vão sendo agregadas ao candomblé, né? Então, no candomblé você pode ter eu já em 1900, quando eu fiz uma tese minha tese de docência, que era sobre os candomblés de São Paulo, e a pesquisa de campo foi feita nos anos 80, eu já tinha um terreiro na minha lista que era conduzido por uma mãe de santo trans, né? Nossa, seja, em 80. Esse termo nem existia, falar de trans. Ela era um travesti. Hoje se fala uma travesti, né? E naquele tempo, maldizendo, se dizia uma traveca é a mãe de santo da Rua dos Estudantes na Liberdade. Entendeu? Mas ela atuava e ela tinha seus seguidores, ela tinha pessoal que recorria a ela e ela tinha uma história para contar, né? Ela tinha um marido para apresentar, quer dizer, tudo isso. Então, você pode ter os diferentes gêneros presentes, você pode ter até uma pessoa que é socialmente indesejável, por exemplo, um ladrão, entende? Mas se ele cumpre com o orixá dele todas as obrigações que estão previstas, ele fica em paz no terreiro. O problema dele de caráter. O problema de caráter, ou mesmo o problema de comportamento criminal, esse é o problema de justiça, é o problema do mundo lá fora, né? Quando você passa o portão e entra no candomblé, o mundo é outro e as regras são outras. E para quem está assistindo a gente, qual que é a diferença, professor, da Umbanda para o Candomblé, para Quimbanda? Porque quem não conhece acha que é tudo a mesma coisa.
Joga E tudo não mesmo. é. Às vezes quem conhece... Isso que é o pior. Para começar, o candomblé, ele nasce dessa sociabilidade que passa a existir entre os escravizados nas cidades. Ela é uma religião urbana, né? Mas você tem escravizados que vieram de diferentes partes da África e que têm diferentes culturas e que têm diferentes divindades, panteões, cerimoniais e assim por diante. Os principais são aqueles que vieram do território chamado Yorubá, que antigamente se chamava de Nagô. Depois passaram a chamar pelo nome Yorubá, que é um nome atribuído já por pesquisadores antigos, não é um nome êmico. Mas você tem também aqueles que vieram dos territórios Jeje, que falam a língua Ewe, Fon, né? Então, que vão dar um outro tipo de candomblé, que é chamado candomblé Jeje. Você tem aqueles que vieram da África, do sul da África, que falam as línguas bantas e que são... Bom, línguas bantas são mais de 500, então há uma grande diversidade nesse segmento. Os principais segmentos são chamados candomblé Angola e candomblé Congo, mas também há outras Angola variantes. é o Yorubá. Não, Não, é é Banto. o- É Banto, é do sul da África. Tá, e o Yorubá? Yorubá é da região, da hoje região da Nigéria e um pouco do Benin, né? E o Jeje é da região do Benin, Tá. né? Então, esses grupos diferentes, só que esses grupos, eles viviam juntos no território brasileiro. Então você tem, já na formação deles, muita influência de um com o outro. Por exemplo, se você pega um candomblé de origem iorubá, ou também chamado de origem... Dentro desse candomblé, porque o território iorubano, que fala a língua iorubá, tem muitas cidades, e cada cidade tem um dialeto, e cada cidade tem os seus orixás prediletos. Então, você vai ter uma variação dentro dos próprios, grupos maiores. Geralmente, cada variação dessa, a gente chama de nação de candomblé, né? Então, por exemplo, a nação mais conhecida, mais divulgada, talvez aquela que produziu mais casas de culto, aquela que teve um relacionamento maior com a sociedade inclusiva, aquela que foi mais, digamos, paparicada por jornalistas, pesquisadores, médicos, advogados, enfim, pela elite intelectual da época, depois os escritores, os compositores, os músicos, os cantores, é a chamada nação Queto, né? Em homenagem ao orixá Oxóssi, que é o orixá da família real da cidade do Queto, que foi capital do Daomé, que hoje é parte do país Benin, né? Mas que se juntou com o pessoal de Oió, onde o principal orixá era Xangô, e que se juntou com o pessoal de Abeokuta, onde o principal orixá era Iemanjá, e assim por diante. Então você tem... Só para o senhor, para quem não conhece a religião, o que é um orixá? Só explicar Orixá rapidamente. é um deus clássico, digamos, né? É um deus das religiões politeístas. Na religião politeísta, o mundo ele é governado por várias divindades, cada uma delas se ocupando de uma área determinada. Então, é mais fácil a gente pensar nos gregos, né? Onde você tem o deus da sabedoria, Atena, né? Onde você tem o deus do mar, né? Netuno, o deus do centro da terra, Vulcano, né? O deus do trovão e da justiça, que é Zeus, que vão ser reproduzidos pelos romanos com outros nomes, né? Sim. Então, Só para as pessoas entenderem que a gente então tá por falando. exemplo, a gente fala assim, quem que é a grande deusa do amor, né? A grande deusa do amor, não só para os
os gregos, mas também para a psicanálise, é Afrodite, né? Que os romanos chamavam de Vênus. Então, nós a conhecemos mais pelo seu nome romano, né? Então, Vênus, que depois, inclusive, ganha... esse nome é atribuído a um planeta, um dos nossos planetas vizinhos, né? Marte é o deus da guerra, né? Para os romanos. Então, todos os deuses romanos são a reprodução, de certo modo, do panteão grego, mas antes eles passaram por uma outra civilização localizada também na Península Itálica, que eram os etruscos, né? Então, se você pegar esses deuses romanos, gregos tal, e comparar com os deuses egípcios, você vai ver que, de novo, no Egito, por exemplo, antigo, você vai ter uma divisão de trabalho divino. Quer dizer, não tem um deus só que cuida de tudo. Vamos pegar a Vênus, né? Então, Vênus para os romanos é Vênus. Afrodite. É Afrodite para os gregos, né? E no candomblé é Oxum, né? Oxum. Zeus, que é, ao mesmo tempo, é Deus das intempéries, dos raios, das trovoadas, e que também é da justiça. E é da justiça porque, quando vivo, porque eles também tiveram uma vida na Terra. Encarnado. Né? Foram encarnados um dia. Ele era um rei, e o rei era o maior juiz, o maior árbitro, né? O grande árbitro das sociedades antigas e clássicas era o rei, né? Então Xangô, na verdade, vai se comparar, entende, com Zeus, vai se comparar com Júpiter, né? Então é tudo exatamente, se você pegar nos meus livros que a gente escreve para criança e para adolescente, a gente faz umas tabelinhas comparando, olha, justiça é com não sei quem, amor é com não sei quem. Muito bom isso. Mas os deuses são os mesmos no candomblé, na Umbanda? Não, eles não são os mesmos. Eles são... Quer dizer, no fundo, nós não sabemos como... A gente só agora sabe como que é a migração física da nossa espécie por causa do DNA. Mas não existe nenhum teste tipo DNA para resolver problemas de cultura, né? Então, pode ser que haja uma migração aí que foi sofrendo mutações e adaptações, com certeza. Mas, professor, os cultos são completamente diferentes? São iguais? diferentes, eles tendem a ter algumas semelhanças. Por exemplo, os cultos africanos, eles têm algumas semelhanças. E tem coisas muito interessantes. Por exemplo, os bantos, né? Até o século XVIII, os bantos eram os escravizados em maior número. É de onde se trazia mais escravos para o Brasil, era das regiões bantas. Depois, por uma mudança de política, por problema de mudança de guerra na África, por mudança na Europa que interferiam em domínios africanos e assim por diante, as grandes últimas levas foram os Yorubás, da região da Nigéria, né? Do chamado do Golfo, do Golfo ali da região oeste da África, né? Então, só que eles estavam todos em contato. Então, esse grupo mais recente é o que estava, digamos, com a memória cultural mais fresca, mais recente. Então, eles é que deram um formato mais genérico para as cerimônias, para as concepções, para as ideias. E os outros, que já tinham chegado há mais tempo, foram se adaptando, recriando suas religiões antigas e também, mas seguindo um pouco esse modelo. Por isso que tem uma estrutura muito parecida. Então, uma pessoa que pertence a um candomblé banto, do tipo, uma pessoa que vem num terreiro de Angola, terreiro Angola, e vai assistir uma cerimônia num terreiro de Queto, um terreiro Yorubá, ela sabe tudo o que está acontecendo, mas ela é incapaz de cantar
as cantigas, porque é outra língua, os ritmos são diferentes. Mas os rituais são parecidos. Mas os rituais são muito parecidos. Mas isso para da Umbanda, para o Candomblé, a Não, diferença isso dos estou falando só do Só do Candomblé por Candomblé. enquanto, né? Agora tem uma coisa interessante, porque as divindades bantas, elas não podiam ser trazidas para o Brasil, não podiam, elas eram presas à terra. Cada território tinha o seu inquice, né? É como na Idade Média você tinha os servos da gleba que eram presos à terra, né? Não podiam ser transferidos. Lá na Europa, na África Meridional, você tinha essa cultura, cada grupo, cada povo, cada região com seus inquices, suas divindades, mas que não podiam ser retiradas, né? Então, mas esse povo, quando está no Brasil, como que ele faz para recriar a sua religião? Ele pega as divindades da terra, ou seja, as divindades brasileiras que são, por eles, escolhidas como a partir... representantes. Como representantes, que são os antigos antepassados dos indígenas brasileiros. Pois é. Existem orixás que foram moldados ou criados no Brasil e que não têm representação na África? Existe, porque os próprios cultos, eles às vezes mudam. Bom, tem toda essa parte de Umbanda que não tem na África, né? Que as principais entidades são os caboclos, os pretos velhos, que são antepassados de escravizados. Depois você tem as crianças, e você tem, né, pelo menos 20, 30 categorias diferentes, né? Então, a Umbanda ela só vai surgir a partir do contato do candomblé com o espiritismo kardecista, né? Onde ela vai adotar muitas coisas do princípio do kardecismo brasileiro, que já é uma religião formada no Brasil com muita influência católica, né? Então é como se você tivesse aí uma Dissidente ali meio. Tem uma coisa mais complicada. E ele é uma coisa mais recente, mas a grande transformação dele, eles adotam os orixás também, né? Eles adotam Iemanjá, Oxum, Mas não Iansã. todos. Quase todos. Os mais conhecidos, os mais Aham. cultuados, os mais populares. Mas, digamos, o centro da praia, eles fazem festas para eles, né? Por exemplo, a festa de Iemanjá é super conhecida, porque ela deu origem ao Réveillon na praia, Sim. né? Que no começo era uma obrigação feita por umbandistas, que iam lá agradecer o fim do ano e o começo do ano novo, vestidos de branco, levando flores para Iemanjá, né? Pulando 7 ondas, coisas. Isso deu origem até ao uso da roupa branca no Réveillon nas casas mais... É isso que eu ia perguntar para você, porque todo brasileiro que se preste já fez uma simpatia uma vez na vida para alguma coisa, já acreditou em alguma coisa nesse sentido. Até onde a religião, o candomblé, as religiões africanas aí, elas interferem, elas estão presentes na nossa cultura, mesmo a gente sem saber, que a gente leva para o dia a dia, como por exemplo o Réveillon, como por exemplo a roupa branca, e a gente não sabe. Você podia dar mais alguns exemplos para quem está assistindo a gente? Olha, mas deixa eu só completar uma pequena ideia. A ideia é de que a Umbanda, ela é uma espécie de upgrade do velho e antigo candomblé, que desce da Bahia, se instala no Rio de Janeiro, coisa e tal. E lá no Rio de Janeiro, o contato com o kardecismo faz com que eles, digamos, entre aspas, nacionalizem essa religião de origem africana, adotam a língua portuguesa como língua ritual, adotam práticas de curas que eram muito típicas do kardecismo, a estrutura muito complexa do sacerdócio do candomblé é muito simplificado. Então você tem uma mãe de santo, você tem as filhas e filhos de santo, que recebem os caboclos, os pretos velhos, coisa e tal, né? Que dão passes, que curam as pessoas, tal. E você tem os tocadores de atabaque, porque também é uma religião lançada. Mas no candomblé, a cerimônia pública é uma cerimônia só
de entretenimento para agradar os orixás. Não tem cura, não tem contato, não tem conversa, não tem consulta, nada, né? A consulta do candomblé é feita através do oráculo do Pai de Santo que joga búzios, né? E através do jogo de búzios ele se comunica com os orixás. Na Umbanda não, você vai lá e você conversa direto com o caboclo da sua preferência ou o preto velho da sua preferência. Só que a nossa sociedade é muito complicada. Mais complicada do que em termos em termos éticos, mais complicada que a sociedade africana, de onde eles vieram. Porque para eles não existe uma grande diferença entre o bem e o mal, porque tudo está junto. Nós somos a mesma coisa, né? Nós somos a mesma coisa. Quem separou isso foi a cristandade, né? De um lado você tem Então eles também foram obrigados a separar as entidades. Então, quem vai cuidar daquilo que é coisa ruim, que vai mexer na coisa ruim para resolver, não são os pretos velhos nem os caboclos. Eles só vão mexer com as coisas certinhas. Quem vai mexer com essas coisas ruins são os chamados Exus e as pombagiras, que são representações femininas dos Exus. O Exu mulher. Isso no candomblé? Na Umbanda. Na Umbanda, né? E como eles não misturam os Exus e pombagiras com caboclos e pretos velhos, eles fazem cultos em dias, pelo menos em dias separados. E isso foi dando origem quase que a uma religião diferenciada, a um culto diferenciado que você pode ter e não ter na sua casa de Umbanda. Então você tem, de um lado você tem Umbanda, de outro lado você tem a Quimbanda, que não se misturam. Ou preferencialmente não se misturam. Né? Mas você pode ter os dois juntos se quiser. Né? Então essa é a grande diferença. Né? Básico é que os orixás são cultuados, mas eles não são o centro do culto. Se canta em português. A dança é uma dança para começar o cerimonial, mas o grosso, mesmo a parte importante, é a parte de atendimento das pessoas, tentar resolver os problemas das pessoas. Isso é Umbanda. Candomblé é uma coisa diferente. Candomblé você cultua os orixás, você tem que dar 4 coisas para os orixás, que são as mesmas coisas que nós damos para os nossos filhos, para as nossas famílias, que é comida, bebida, abrigo e diversão. Né? Por isso que o candomblé pratica o sacrifício de animais, que é para poder ter carne para fazer os pratos de que os orixás gostam. Né? Então, quando mata um cabrito, por exemplo, uma parte desse cabrito é oferecido em pratos que vão para os orixás. Os orixás, como acontece em todas as religiões, inclusive no judaísmo antigo, no tempo do templo, a divindade sempre leva as partes piores, assim, as costelas, os pés, os rabos, o sangue, o couro, a parte boa, a parte comestível, isso fica para os sacerdotes. Mas hoje que depois distribuem isso dentro dos da amigos comunidade. e dentro da comunidade. Mas hoje já existe terreiro vegano. Existe terreiro vegano. Existe 3 ou 4. Vegetariano, vegano. E como que foi essa... porque é uma evolução também, uma mudança dentro de toda a estrutura, porque né? toda religião acompanha a mudança da sociedade, né? Porque senão, se ela não atender às demandas sociais, ela perde a sua utilidade, que é resolver os problemas, né? Então ela vai ficando para trás, né? Então você tem uma parte, mas uma parte pequena, né? Para constar talvez, de vegetarianos e de veganos. E você tem alguns que não são vegetarianos, mas eles não abatem um animal no terreiro, eles compram no supermercado a carne. Mas não seria uma hipocrisia isso? Porque o animal é comido da mesma forma. Por que o animal tem que ser abatido no terreiro? Mas os professor? principais defensores, os principais críticos é que nem o vegano que come salaminho, né? Os principais que combatem as religiões afro-brasileiras pelo fato de praticarem o sacrifício são pessoas que no almoço comem um filé desse tamanho assim,
né? Eu sempre digo, eu acho que eles pensam que o filé o filé que ele come no almoço vem da árvore, vem de uma árvore, né? Porque, por que mata o bicho? Mata o bicho para comer. Quando eu era moleque, entende? Era assim, a minha mãe comprava galinha, comprava leitoa, essas coisas do pessoal da roça que criava. E ela matava em casa, né? Toda moça casadoira, ela tinha que aprender a matar galinha. Os bichos de quatro pés, geralmente, que era o cabrito, leitoa, tal, era tarefa masculina. Eram os homens que matavam, né? Mas na minha casa se criava porco e se matava porco pelo menos 2 vezes por ano para encher as latas de banha, fazer os lombos assados que eram preservados dentro da lata de banha. Quer dizer, era uma atividade que fazia parte da vida doméstica. Isso se preservou no terreiro, né? Ou seja, a carne boa, a oferenda boa, ela tem que ser abatida segundo certas regras cerimoniais. Não pode comprar no supermercado. O que acontece também, por exemplo, com os judeus ortodoxos. Você tem, né, o Sorrei, que é um especialista, que tem um fundamento pelo qual ele passa, Método que permite a ele produzir a comida kasher, né? Então, as religiões, mas elas mudam, né? Porque novas formas vão aparecendo e a religião, até a religião católica tem que mudar. Tem problemas sérios que a religião católica tenta resolver e dá um passo para frente e 2 passos para trás, tal, mas não resolve, por exemplo, que é o problema do lugar da mulher na igreja, que é o problema, né? Você acha que o preconceito com as religiões de matriz africana, ela vem de um pré-conceito mesmo? As pessoas simplesmente não conhecem, não querem conhecer, mas... Mais que isso, né? Ela tem um preconceito mais geral, mais genérico, e que inclui tudo isso aí, que é o preconceito racial, né? O preconceito é racial, né? Então, tudo que vem da África, tudo que foi nos trazido durante a escravidão, isso está tudo submetido a um preconceito genérico e que contempla tudo isso daí. Com o tempo, né, na medida em que a sociedade branca, a sociedade de classe média foi absorvendo certas práticas, essas práticas passaram a ser legitimadas e esse preconceito foi se desfazendo. Por exemplo, é o caso da música, do samba, por exemplo, né? É o caso, por exemplo, da capoeira, que hoje é um jogo internacional, né? É o caso da escola de samba. Enfim, tudo aquilo que nasce, né, da cultura negra, ele passa por um processo intenso de perseguição e de recusa que dura 1 século, 2 séculos, até que isso vai sendo absorvido, né? Hoje você tem muita gente branca no candomblé. Então, durante muito tempo, os grandes inimigos do candomblé foram os agentes do Estado, principalmente a grande parte da polícia e uma grande parte da imprensa, né? Quando isso foi resolvido, né, foi resolvido pela presença nos terreiros de compositores, de intelectuais, né? De todas, e artistas. Pega os filmes do Glauber Rocha, tem orixá o tempo inteiro, né? Quer dizer, então não dá para falar no cinema brasileiro sem falar de orixá, né? Pega a música popular brasileira. Eu mesmo tenho um trabalho, acho que está num livro, não sei, que eu listo mais de 3.000 músicas populares, né, cujas letras falam das coisas do terreiro. Então, isso vai trazendo, digamos, legitimidade. Só que no nosso caso brasileiro, surgiu uma outra fonte de preconceito e de discriminação, que foi o desenvolvimento e o crescimento muito rápido das igrejas evangélicas. Eu ia falar nisso. O candomblé o catolicismo perdeu muito com a neopentecostais, né? As igrejas de evangélicos, enfim. E, ao mesmo tempo, que os vários terreiros tiveram um certo embranquecimento, né, professor?
Sim. Como é que o senhor vê esse cenário? Então, o que acontece é que o catolicismo ele é uma religião tão cristalizada, tão endurecida pelo tempo, que acontece com todas as tradições, né? Todas as instituições, que ele tem muita dificuldade em acompanhar rapidamente as mudanças. Então ele vai ficando um pouco aqui para trás e deixa de trazer respostas. Mas, professor, em prol disso, falando do catolicismo que tem essa tradição tão endurecida, vamos pegar os muçulmanos, que 1/4 da população mundial é a segunda maior religião do mundo, né? 1/4 da população mundial é muçulmana, que também sofre com intolerância religiosa no mundo, né? Por causa do Corão. Sim. Assim como o candomblé sofre no Brasil a intolerância, não estou falando de racismo, a intolerância religiosa, os muçulmanos também sofrem uma intolerância religiosa, né? E como é que o senhor vê esse cenário dentro desse braço, dessa briga de religião no mundo e esse escape? Porque a única religião que cresce realmente no mundo é a muçulmana. O catolicismo cresce em alguns lugares, por exemplo, cresce pouquinho. na África bastante, cresce na Ásia, mas pouco. Quem cresce mesmo são os muçulmanos. E no Brasil quem cresce No são... Canadá, até 2050, eles têm uma previsão de 179% de crescimento. É muito. E no Brasil, a gente não sabe ainda quanto eles são. É muito pouco no Brasil, né? Não, estou falando dos evangélicos, porque o censo ainda não foi publicado. Totalmente, e a gente não tem a parte de religião, que geralmente é a última que é tabulada, porque é uma pergunta aberta, né? Eles perguntam, então demora muito tempo, porque tem que codificar tudo. Mas acontece que essas religiões são religiões que falam aquilo que as pessoas precisam ouvir, que querem ouvir. Sim. Né? E o neopentecostalismo, ele alavancou muito isso, porque até a chegada do neopentecostalismo, a teologia protestante, seguida depois pela protestante pentecostal, dizia que o dinheiro era ruim, que você não podia ficar se metendo em luxos, que você não podia acompanhar o consumo, que o consumo era uma coisa ruim, tal, né? E isso fazia muito sentido, porque era uma sociedade do tempo da ditadura que mantinha uma política de endurecimento dos salários, né? Os salários eram arrochados, né? O Delfim Neto, como ministro de várias pastas, a sua principal política era o arrocho salarial, né? Então, quando um pentecostal, entende, era trazido para trabalhar na Volkswagen, e era ótimo, isso era ótimo, mesmo ganhando pouco, porque para que ganhar muito se o dinheiro só leva você a caminhos ruins e perigosos e que te afastam de Deus, né? Com a chegada do neopentecostalismo, isso mudou radicalmente, porque a teologia da prosperidade que eles adotam diz que Deus quer que você tenha tudo que é bom. Então você tem que levar as crianças na Disney, você tem que morar num bom apartamento. O consumismo explodiu, você tem que botar um tapete legal na sala, você tem que comer a melhor comida, você tem que comer chocolate na ovo de Páscoa, na Páscoa, você tem que comer panetone no Natal, coisa e tal, você tem que botar as crianças na escola de inglês. Então isso foi muito bom, porque na própria sociedade houve uma mudança da ideia de produção de riqueza, né? Até essa época, que é final dos anos 80, por aí, se acreditava que a riqueza era produzida pela produção. Era na produção da mercadoria que a riqueza vinha agregada. E, portanto, quem produzia a riqueza era a classe operária. Por isso a classe operária é que era a dona do futuro. O futuro é um futuro do trabalho operário. É quando surgiu o Partido dos Trabalhadores, coisa e tal, né? E isso cai por terra, porque hoje se acredita, com a globalização, se passou a acreditar que a produção, que a riqueza das nações não vem da produção, mas vem da circulação, ou seja, do comércio, da venda, da compra, da troca. Era da comunicação, né, professor? Comunicação, globalização, né?
e perda de territorialidade da produção. Você está tomando, sei lá, você tem um computador que cada peça foi produzida num lugar diferente. Dentro desse contexto, as igrejas estão preparadas? E quando eu falo igreja, eu falo dos terreiros também. Estão preparados para falar nesse contexto para o devoto? Não, ela não fala nesse contexto, mas ela diz o que fazer, como agir. Como é que o candomblé, ele quais os aprendizados, inspirações, motivações que o candomblé dá para os seus devotos? Você seja quem você é, quem você quer ser, entendeu? Você siga as suas aspirações, entende? Você deixe que aquilo que existe dentro de você, sabe, se realize, né? O que ele faz, em princípio, é te dar uma origem, né? Então ele diz, se você é filho de Iemanjá, né, você está muito ligado ao mar, ao movimento das ondas, ao movimento das águas. Então você não se assuste que você ora que é uma coisa, depois você volta atrás, você nunca tem certeza, porque o mar também é assim, entende? As ondas vão e vêm, as marés sobem e descem. Isso não é problema seu, isso é da sua constituição, então assuma isso. Então, professor, os devotos do candomblé têm o estereótipo do orixá? Claro, Tem. claro. E ele tem que se adequar a isso, tem que aceitar. Por exemplo, se você é uma filha de Oxum, entende? Você não tem que se envergonhar das suas vaidades, da sua vontade de ter roupas bonitas e luxuosas. Você não tem que se preocupar que você é um pouco, como se diz, flexível nas suas práticas amorosas. Então, tudo o que você tem que fazer você tem que ser aquilo que você é, entendeu? E você tem que se ligar com a sua origem, com o seu orixá, com a sua natureza, porque no candomblé você tem 3 almas. Você tem uma alma que é a natureza. Então você pode ser do mar, você pode ser da terra, você pode ser do raio, você pode ser do mato, você pode ser da montanha, e assim por diante. Do ar, né? Que é o orixá, né? O orixá nada mais é do que o espírito desses elementos da natureza. Então, se você é de água doce, né? Pode ser o rio, você pode ser de uma água doce calma, um rio calmamente, né? Desliza, ou você pode ser de uma cachoeira, que é uma coisa violenta, coisa e tal. Então, você é um filho de Oxum, mas não existe uma Oxum só, existem várias Oxum. Existe a Oxum guerreira, a Oxum calma e tranquila, a Oxum namoradeira, a Oxum vaidosa, a Oxum rica, que adora joias, que adora ouro. Então tem que descobrir qual é a sua verdadeira natureza nessa sua alma, que é a alma mais importante, que é a alma que te liga à natureza. Depois você tem uma segunda alma, que é o teu Egum, que é a tua alma que te liga à sua comunidade, ao seu grupo, à sua aldeia, ao seu terreiro, né? Que é a tua alma, digamos, social, né? Que é a tua alma que renasce quando você morre, tá? Porque, na verdade, o renascimento nada mais é do que a reprodução da sua comunidade, do seu grupo, da sua sociedade. Isso não muda no ciclo da vida? São sempre as mesmas? Não muda. Só muda quando tem que corrigir, entre aspas, porque uma antiga determinação poderia estar errada, né? E tem a terceira alma, que é super importante, que é o Ori, que é a cabeça, que é a sua individualidade. Não existem 2 cabeças iguais, mesmo sendo do mesmo orixá e mesmo sendo da mesma comunidade de culto, da mesma família. Na mesma família, né, pode ser todo mundo de Xangô, e todo mundo, evidentemente, é da mesma família, mas cada um terá uma cabeça diferente. E a cabeça não se reproduz, a cabeça... E tem uma coisa interessante, que a pessoa, quando nasce, ela escolhe a cabeça com que ela quer nascer. Então, tudo aquilo que você faz é uma consequência das suas escolhas. Você é responsável por todos os seus atos. É o livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio total. Né? Agora, esse livre-arbítrio, se ele contraria, por exemplo, a sua natureza orixá,
você tem um problema aí. Então, o terreiro vai fazer alguns trabalhos rituais para conciliar essas diferenças, entende? Fazer com que elas se integrem, as três coisas se integrem, que é a natureza, que é a sua alma natureza, a sua alma a comunidade social e a sua alma individual, que não se reproduz em mais ninguém. Isso tem que estar integrado. Existe um processo iniciático que faz essa integração, que começa lá com o Buri e que vai terminar com as obrigações de 21 anos, né? Você tem a vida de um devoto, é uma vida de obrigações em que ele fica recolhido, aprende coisas novas, em cada obrigação tem uma festa, coisa e tal. Todo mundo que participa do Candomblé tem que fazer esse ritual. Todo mundo. Para você ser do Candomblé mesmo, membro, você tem que entrar nessa ideia que a gente chama de construção da pessoa, ou seja, ninguém está construído. Entender? É a religião que vai te construir, porque vai juntar tuas partes e vai dar uma certa harmonização nas suas partes espirituais, né? E quando você morre, você tem que voltar, uma parte tua volta para a natureza, uma parte tua vai se reproduzir num novo nascimento na comunidade e a tua cabeça desaparece para sempre, porque é uma alma que morre. Só que você tá tudo feito, tudo montado, tudo costurado. Então tem o ritual do axexê, que é o ritual funerário, em que tudo isso que você fez, você tem que desfazer. Então o ritual do axexê é um ritual de desfazer a iniciação, para que as suas partes constitutivas possam tomar seus caminhos diferentes e dar origem a outras coisas. A gente sabe que muitas religiões têm preconceito com o candomblé, né? Até alguns pastores, vamos dizer assim, falam no púlpito. Sim, claro. Claro. Mas como que o candomblé vê as outras religiões? Como que é a aceitação ou não das outras fés dentro do candomblé? Então, aquilo que eu disse, lembra no começo que eu disse que as religiões politeístas, ao contrário do monoteísmo, né? Porque religião monoteísta são pouquíssimas. É o judaísmo, o cristianismo e a religião muçulmana. O resto, todas as demais religiões do mundo, milhares e milhares, é tudo politeísta, né? Todas com muitos deuses, né? Então, as religiões, em geral, as religiões politeístas, que é o caso do candomblé, elas são muito agregadoras, elas recebem com muita facilidade. Se você é um padre, você pode frequentar um terreiro, entende? Se você é um pastor, você só não frequenta porque você acha que lá só tem coisa do diabo. Mas se você for um pastor de mente aberta, que não tem preconceito, você pode ir, será muito bem recebido, assim por diante, né? Ou seja, ela não faz diferença, ela não... Porque ela não julga, né? Não julga. E uma coisa que é legal é que no outro mundo, depois que você morre, você também não é julgado. E lá você não é nem punido e nem premiado. Né? Essas coisas do bem e do mal, elas são coisas muito terrenas, você resolve aqui, tá? Então, se você tem coisas a pagar, você vai pagar aqui, ou na cadeia, ou com uma doença, ou com uma perda de um familiar, alguma coisa vai te acontecer que você vai pagar pelo que você fez. Tem nada a ver com a religião, né? Quando você morre, você vai simplesmente esperar um tempo para nascer de novo, num novo corpo, numa nova natureza, uma nova cabeça e começar tudo de novo. E para não perder a oportunidade de fazer a pergunta aqui, por exemplo, assim, como que a pessoa é julgada? Existe no poste escrito: traga o seu amor de volta, e derruba o teu inimigo. Sim. De uma forma ou de outra. Sim. Como que é julgado quando você faz um trabalho, por exemplo, para derrubar uma outra pessoa, para prejudicar alguém? Uhum. Isso é visto de que forma pela religião? É visto como uma atitude em sua defesa. Agora, se você vai derrubar alguém, digamos, como você usou a palavra derrubar, porque é o que fica escrito no poste. Esse alguém aí também tem um orixá, né? Sim. Então o problema é o orixá. Se o orixá dele for mais forte do que o seu, você perde. Existe essa guerra? Existe uma guerra constante, permanente, o tempo todo, né? Que é uma guerra aberta, uma guerra
E você, portanto, é por isso que você tem que estar de bem com o seu orixá, entende? Porque quando você fala assim, socorro, ele já te atende. Mas isso faz parte de muitas outras religiões, né? Sim, que é a história sim. da promessa e assim por diante. Eu ia... Só que tem uma coisa engraçada, que na Igreja Católica você tem crédito, né? Você pede uma coisa de se eu conseguir aquele emprego, eu vou na Aparecida do Norte fazer uma peregrinação. Tá? Que são as promessas. Né? Uma promessa. Aí você vai pagar a promessa. Assim como o Zé do Burro foi pagar. Você tipo premia o santo, né? Você vai se você fizer isso para mim, eu vou te dar isso em troca. Isso não existe no Candomblé, não. Primeiro você paga, depois vai fazer, entendeu? Se você quer, eu quero esse emprego, tá bom. Então, para isso, você vai recorrer a Xangô, porque Xangô é o orixá também da administração, da justiça, tudo que diz respeito a contrato está nas mãos de Xangô. Então vamos agradar, antes de mais nada, começamos a agradar a Xangô, tá? Vamos dar um prato de amalá para Xangô, que é uma comida feita com quiabo, camarão seco, azeite de dendê, que Xangô gosta muito. Alguém vai fazer esse amalá e vai oferecer esse prato saboroso para Xangô. Não tem nada desse negócio de pagar depois. Né? Muita gente chega no candomblé no desespero. Eu acho que as pessoas procuram a religião no desespero. Muita gente procura. Toda a religião, né? Mas no candomblé é bem explícito. O candomblé diz, você entra no candomblé pela dor ou pelo amor. Pela dor é isso, quando você tem um caso a resolver, um problema sério, que pode ser de família, pode ser um filho drogado, pode ser uma mulher que trai você, ou um homem que trai você, ou pode ser, enfim, um emprego que você não arruma, ou um inquilino que não te paga o aluguel, enfim, qualquer tipo de problema, né, que não te deixa dormir, né? Então, isso a gente pertence à categoria da dor, né? Mas o candomblé é muito bonito, ele é muito bonito porque ele é todo cantado, ele é todo dançado, são lindas, né? As cores usadas são sempre muito bonitas, enfim, o ambiente é muito bonito, muito festivo, tão festivo que ele está muito reproduzido na nossa sociedade, né? Ele está na nossa música popular, ele está no nosso teatro, ele está no cinema, ele está na nossa gastronomia, na nossa culinária. Enfim, ele está, inclusive, numa coisa que as pessoas não gostam muito que falam nisso. As pessoas que odeiam o candomblé ficam desesperadas quando a gente fala isso. Está no jeitinho dela andar. Sabe a música da Garota de Ipanema, o jeitinho dela andar? Esse jeitinho do brasileiro andar é africano, vem de origem africana. Isso daí foi pegado. Porque as crianças foram criadas pelas... Quem foi para a África sabe disso, professor. Então, porque as crianças foram criadas pelas amas de leite que eram negras, né? E muita coisa, até na postura, isso se passou pro filho do senhor, que quem fez o Brasil. Então, se você está em Paris tomando café numa calçada e vê do outro lado lá da rua passar um grupo... sem ter bandeira, sem ter placa, sem ouvir o que eles estão dizendo, nada, sem nenhuma dica material, você sabe se é brasileiro ou não é brasileiro, pelo jeitinho de andar. Pela a chamada ginga do brasileiro, que está presente até no futebol. Embora haja repressão, tentem reprimir, né? Não pode, não sei o que. O brasileiro tem uma ginga que é tipicamente de origem africana, né? E no candomblé, isso é tão expressivo, que no candomblé cada orixá tem uma ginga especial, né? Que faz parte da sua identidade. Ele tem um grito, né? É chamado Ilá do orixá, que quando ele chega ele grita para dizer quem ele é um grito especial, e ele tem uma postura que ele dá alguns saltos, alguns giros, alguma coisa que é chamado o gincá. Então é pela postura e pelo som que a gente identifica qual é o orixá que acabou de chegar. Às vezes você está bem longe do terreiro e de longe você escuta e fala assim, mas já chegou, né? Porque você ouve Então, essa ideia de se expressar expressar a identidade através do corpo, isso passou para a cultura brasileira. Em todos esses anos de estudo, professor, quais foram as coisas mais incríveis que você já viu dentro de um terreiro?
e que te provam mesmo a existência dos orixás, dessas entidades, de Deus como um todo, assim? Bom, essas coisas só podem ser provadas através da crença, Sim. né? Então, essa pergunta seria melhor respondida por alguém que não fosse um pesquisador, porque o pesquisador, ele nunca tem uma verdade, né? Mas o senhor já viu coisas que se questionou. Verdades que são muito... Mas eu tenho casos pessoais, né? Que, por exemplo, sempre conto um caso, que quando eu estava fazendo o livro Encantaria Brasileira, eu tinha tinha planejado um grande caderno, que é um livro sobre as entidades brasileiras dos candomblés de caboclo, da Umbanda, da Quimbanda e tal. Queria ter também um caderno de imagem bastante diversificado. E eu ia nos terreiros fotografar, né? E eu estava no terreiro do Pai Nilson, que era um grande amigo nosso, e eu fui exatamente num dia que ele me disse que todos os caboclos iam estar lá. Eu queria fotografar os caboclos. E fui e fotografei. Mas logo depois que eles dançaram, começou a sessão de cura. Então tinha um banquinho no centro no centro do terreiro, do barracão. As pessoas se sentavam lá. Aí o caboclo ia, resolvia, falava, receitava, fazia coisas, tal. Aí vinha o próximo. Quando acabou tudo, como chama? O caboclo mais importante da casa, que era o chefe da casa, eu estava sentado no chão, com mochila, máquina de fotografar, essas coisas todas. Ele me chamou e falou assim, agora é a sua vez, e o professor? Eu falei, mas eu não tenho nada para resolver. Claro que tem, senta aí no banquinho. Aí eu sentei, ele falou assim, o senhor está muito mal da sua coluna, o senhor nem consegue andar. E era verdade. Eu não podia nem guiar o carro, não conseguia entrar no carro, sair do carro. Enfim, eu tinha feito 1000 consultas, estava num processo de tratamento muito complicado. Ele falou, se eu tenho um problema sério na coluna, aí eu vou lhe curar. Mandou pedir uma faca, mandou tirar a camisa. E eu tirei, fiz tudo que ele mandou, e ele passava, aí com a faca ele passava a faca, assim. Bom, eu já fiz minha parte, agora o senhor faça a sua. Eu vou lhe dar 7 velas coloridas. O senhor vai acender uma vela por noite, durante 7 noites, no fundo do quintal, lá onde você tem os pés de flor, que o senhor tem lá no fundo, não tem? Eu falei, tem. Então, lá acende as velas. E me deu um pacote com uma mistura de várias ervas e diz, divide em 7 partes, todo dia antes de dormir, toda noite, ferve essas ervas, deixa esfriar, toma banho e depois joga essa água na coluna. O senhor vai sarar. Mas eu não fiz nada disso, deixei tudo lá em casa, no armário, encostado, sei lá. Como assim, professor? Mas tinha um caboclo que as fotografias saíram muito ruins, eu até me lembro, era caboclo pena branca. E eu combinei com o Nilson de voltar lá para fotografar esse caboclo. Então ele me disse, esse caboclo vem tal dia. Que era outro caboclo, não foi eu que falou para você? Não, era um caboclo que eu fotografei, que eu queria a fotografia dele, mas a fotografia saiu ruim. Naquele tempo não tinha fotografia digital, viu? Era tudo analógico, tudo filme. A gente não via na hora se estava bom ou não. E eu voltei lá. Aí fiz a fotografia, coisa e tal, aí chegou o caboclo. O caboclo que tinha feito a cor em mim e falou para mim, o senhor é muito sem vergonha, né? Porque o senhor não fez nada que eu mandei, né? O senhor não fez nada que eu mandei, mas devia ter feito. Mas se eu mandar o senhor fazer, o senhor não vai fazer mesmo. Então, olha, para o senhor acreditar em mim, saber que quando eu falo as coisas, eu estou falando o que eu sei, eu vou lhe curar do mesmo jeito. A partir de hoje, o senhor nunca mais vai sofrer da coluna. A gente não conhece os processos psicológicos, né, que controlam a vida da gente e o corpo da gente. Mas eu nunca mais tive problema de coluna. Né? Então, assim como aconteceu comigo, entende? Isso acontece frequentemente, né? E às vezes até nós temos um grande amigo em comum, né? Que
vira e mexe, alguns psicanalistas, psicoterapeutas, etc. e tal, manda para ele clientes que eles não conseguem resolver o problema, né? Então, vai para o Pai de Santo, porque a ciência não dá conta. Porque a gente realmente, né, não tem uma ciência que é capaz de... Que seja exata, né? Que seja capaz de comprovar ou não. Agora, professor, queremos fazer um bate-pronto na nossa série. Sim. São Vou perguntas até beber um pouco d'água. Nós vamos fazer algumas perguntas, se o senhor puder responder mais resumidamente. O que é Deus para o candomblé? O Deus, existem os deuses que são aqueles que controlam o mundo. Ou seja, controlam a natureza, controlam a sociedade e controlam o ser humano e os bichos. Cada um é responsável por uma parte disso, certo? Mas existe um Deus maior, que é o Deus que criou tudo. E criou tudo porque ele vivia sozinho e ele se sentia muito sozinho. Então ele criou os orixás e mandou que os orixás criassem o mundo. Esse Deus se chama Olodumare. Mas ele é um Deus que não interfere no mundo. Ele existe, ele está lá no lugar dele. Ele é cultuado no candomblé? Não é cultuado. Todo mundo sabe dele, quando fala assim, Deus te proteja, coisa. No Brasil ele é mais chamado de Olorum, né? Porque ele tem vários nomes, né? Porque Olorum significa o Senhor do Céu. Orum é céu e Olu é dono do céu, né? Olodumare significa o Senhor do Universo. Mas Olorum, que é comparado ao Deus judaico-cristão, né, ele não interfere em nada. E os filhos dele, que são os orixás, é que governam o mundo. E o que é fé para o candomblé? Não existe essa ideia. Nunca é um ato de fé. A relação tua com os orixás é sempre uma relação muito materialista. Você tem que dar comida por orixá. Não dizer eu acredito, Toda relação é uma relação de doação daquelas 4 coisas que eu lhe disse, né? Que é comida, bebida, abrigo. Abrigo significa fazer uma casa por orixá, dar uma roupa por orixá, enfim. Aquilo que... Uhum. Então, é comida, bebida, abrigo e diversão. Como a diversão básica naquela África tradicional antiga, do tempo da escravidão, era a dança, entende? É essa diversão que os orixás recebem até agora. Os orixás recebem dança como diversão e vêm para dançar. Eles se incorporam nos filhos de santo iniciados para dançar. Então, mas nunca ninguém vai perguntar, nunca ninguém vai te dizer você acredita ou não acredita. Isso não é uma expressão da religião. Claro que pelo contato que você tem com as religiões cristãs, você pode até dizer, eu acredito, eu tenho fé. Mas isso não significa nada, a palavra não significa nada. O que significa é aquilo que você faz, é aquilo que você doa, aquilo que você mantém. Então eu digo que o candomblé tem um substrato muito materialista, né? As pessoas dizem, não entendo por que tem que gastar tanto dinheiro e dar tanta comida para os orixás, né? Mas também era assim que se fazia no templo judaico dos judeus, quando o templo existia, né? Quer dizer, toda a relação era uma relação que passava pela doação sacrificial. Como é o culto da alma no candomblé? O culto da alma é um culto em que você dá sempre muita importância às suas origens e aos seus antepassados. A tua alma propriamente não importa muito, porque a tua alma é despachada, é mandada embora depois que você dissolve os laços que foram criados durante a iniciação, através do axexé. Aí você vai para um lugar, que é o Orum, que é um outro mundo, e dali a um certo tempo você vai renascer de novo. Então essa alma, no outro mundo, é sempre temporária, né? A alma sem o corpo é temporária, depois da morte, porque a pessoa vai renascer de novo. Vai renascer com outro corpo, outra cabeça, outro país, mas sempre renasce como humano. É diferente, por exemplo, de certas crenças da Índia, em que você pode nascer como um gafanhoto, como um elefante, né? Não,
No candomblé você nasce como uma outra pessoa. Você nasce gente, você renasce como gente. Né? Mas, é aquilo, você tem que cuidar sempre da sua cabeça, porque é a tua cabeça que guarda tudo isso. Então, por isso que você não faz uma reza para sua cabeça, você dá comida para sua cabeça. E quando você reza, nessa cerimônia, você não está rezando para a cabeça, você está rezando para as oferendas que são feitas. Então você reza para liberar o axé, que é a força vital, que está nas coisas que estão sendo oferecidas. Algumas religiões trabalham com a culpa nos seus adeptos. Como que o candomblé é em relação à culpa? Também é outro conceito muito ocidental. Não tem esse conceito de culpa. Não se trabalha com essa ideia. Não? Não. Porque isso virou meio guerra nas igrejas, né? As igrejas, para ter os devotos, eles trabalham geralmente com a culpa. Sim. Isso daí desde o começo do catolicismo, a culpa sempre foi muito importante, né? E essa culpa te associa muito nas igrejas pentecostais à ação do demônio, né? Uma vez eu entrevistei o padre Forteia, que é o segundo maior exorcista do Vaticano. E ele me disse, nessa entrevista, quer dizer que não foi eu que entrevistei, foi o Cabrini num programa que eu roteirizava para ele, que chamava Conexão Repórter. Ele disse nessa entrevista que a Igreja Católica via com péssimos olhos alguns sacerdotes que atribuíam algumas práticas criminosas ou algum mau caratismo, e a gente já imagina dentro do sacerdotal o que é, ao diabo. E que isso não era verdade, que a culpa era deles, mas para eles se isentarem, eles falavam que eles estavam sendo orquestrados pelo diabo. Sim. Como é que o senhor vê esse conceito dentro da religião? Então, como não existe o conceito separado de bem e mal, né? Então você não tem uma oposição entre Deus e o diabo. O diabo não existe. O diabo que se atribui ao candomblé, que até dão a ele o nome de Exu, é uma coisa de fora para dentro, entende? Mas uma pessoa quando, por exemplo, o orixá Exu no candomblé é um orixá mensageiro. É o orixá do movimento. Mas eu digo entendeu? que eu acho que quando o padre Forteia falou disso, ele não falou em relação a um orixá, ele estava falando em relação a uma força mesmo maléfica, que a pessoa tivesse uma ação ou tivesse, enfim. Ele não sentia isso que fosse como ele tivesse atribuído a um orixá. Não, isso daí, se você faz alguma coisa ruim, isso daí é fruto da sua cabeça, da cabeça que você escolheu quando nasceu. Então o que vai fazer? Dá uma comida para sua cabeça, né? Para ela tomar jeito, para ela ficar, sabe? Para ela aprender a respeitar os outros, não ficar fazendo essas porcarias, coisa e tal. Então, ela é tratada com uma certa boa vontade, entende? A pessoa é recolhida, fica 3 dias recolhida num quarto, todo branco, dormindo em esteira, coisa e tal, tomando banhos de folhas e tal, e recebendo comidas que são oferecidas à sua cabeça. Né? No mínimo, a comida, para começar, assim, pelo menos uma tigela de canjica, né? Que a cabeça gosta muito. O que uma pessoa pode esperar quando ela chega no candomblé? Se ela resolver frequentar, o que ela pode esperar dessa religião? Primeiro ela não vai entender nada, né? Porque é tudo falado em outras línguas, né? São várias línguas rituais, né? Segundo, ela vai achar tudo muito igual, né? Porque quando você não conhece uma língua, não conhece uma estrutura musical, tal, você acha que é tudo igual, né? A gente não tem gente que diz que japonês é tudo igual, que chinês é tudo igual, que indígena é tudo igual, né? Ou seja, a sua percepção não está pronta ainda para perceber a grande diferença que existe de um para o outro, né? E isso também acontece, porque as pessoas não vão direto na religião, não vão assistir o culto, as pessoas vão primeiro tentar resolver seu problema. E elas vão onde? Elas vão no Pai de Santo jogar búzios. Entende? Tudo começa pela consulta aos búzios, que começa a criar uma relação, inclusive, afetiva com o Pai de Santo, com a Mãe de Santo, que um dia, se gostar dela, a convida para assistir um cerimonial. Aí ela vai numa festa, que deve ter umas 12 por ano, uma por mês, mais ou menos. Cada festa para um orixá diferente, uma família de orixá, né?
Então, o contato não é direto você não chega direto na religião, você chega direto num serviço religioso, que é o oráculo, né? Depois você até vai no terreiro, porque às vezes você precisa tomar um banho de folhas, você tem que oferecer alguma comida para algum orixá, aí você vai conhece o terreiro, até que um dia você vai numa festa, né? E tem festas muito bonitas. Mês de agosto, que nós estamos, é mês de Omulu, também chamado Baloé, que é o orixá das doenças, das pestes, entende? Mas que é um grande príncipe e é um príncipe que tinha um paladar excepcional. Então, as comidas mais E as fantásticas histórias são lindas, né, professor? são oferecidas para esse orixá e são oferecidas ao todo o pessoal que está, tanto o pessoal da casa como os visitantes, os curiosos, o pessoal que vai lá. Então, é uma festa muito bonita, a festa chamada Olubagé, que em linguagem Yorubá significa o banquete do rei, né? Porque Omulu, ele foi um príncipe que era o dono da varíola, né? Então ele era muito cultuado, porque as pessoas tinham muito medo, porque a varíola, quando chegava, dizimava metade da aldeia, no mínimo, né? Professor, o que faz uma pessoa ser gigante? Já estamos chegando no final do nosso programa. Gostaria que o senhor falasse, dentro da sua concepção. O que faz uma Uma pessoa ser gigante. Eu não sei. Eu acho que porque aí o conceito pode ser de gigante ter uma altura de 2,20 m, ser um campeão olímpico de basquete, né? E eu diria que é a genética, pura genética, né? Ou pode ser um gigante das artes, um gigante da ciência, um gigante, enfim, de qualquer uma atividade intelectual. E aí são talentos especiais, né? Alguém do candomblé que fosse um pai de santo, uma mãe de santo, diria, é o orixá da pessoa, não é? Né? Com certeza. Geralmente você tem orixás que tendem a ter filhos que são mais humildes, mais quietinhos e tal, e outros que têm os espalhafatosos, metidos, impositivos e tal. Então, depende. Mas, enfim, eu não sei dizer, não. Eu não sei dizer, porque eu acho que o gigante, ele é só gigante porque os outros são anões, né? Então, não depende dele, depende dos outros. E o senhor, de todos esses estudos que o senhor fez durante toda a vida, sem dúvida, eles modificaram você de alguma forma e sua forma como vê o mundo. Qual é a dica de ouro que você leva, assim, de tudo que você aprendeu? Se você pudesse deixar uma dica para quem está assistindo a gente agora, que a pessoa vai ter uma vida melhor, que a pessoa vai enxergar a vida de uma maneira melhor, qual seria essa dica de ouro? É não ter medo do mundo e tentar conhecer o mundo da melhor maneira possível e de acordo com os seus interesses. Entendeu? E tem uma coisa que é fundamental, né? Quer dizer, você tem que gostar muito do mundo e acessar esse mundo muito através da leitura, né? Da leitura, da dedicação. Sim. E por falar em leitura, você é um escritor incrível, olha, não é? Aqui a gente acabou de lançar esse livro, A Morte, um Menino Sem Destino. Acabou de chegar nas livrarias. Eu acho que você não pode perder, porque o estudo do professor Reginaldo Prandi é incrível. E ele fala aqui na primeira frase, nem todo mundo está preparado para conhecer o próprio futuro. Não, né, professor? Nem todo mundo. Não. O futuro, às vezes, passa a ser um problema quando a gente conhece. Sim. Olha, as pessoas, em geral, agem porque têm medo do futuro, né? sim, E aí não chegam lá. Né? sim, com certeza. É o caso do personagem principal desse livro aí, que é um menino. Professor, muito obrigado pela tua presença. A gente está passando as redes sociais do professor para quem quiser saber mais, porque são inúmeros livros, são inúmeros assuntos, vale muito a pena você seguir, você conhecer, porque sem dúvida você vai tirar grandes conhecimentos disso tudo. Então já tem a rede social do professor aqui. Quem quiser entrar em contato com você, o Instagram é o melhor, por onde que é melhor de te achar? Acho que é Instagram, né, professor? Tá Instagram, porque o Facebook eu não gosto, não uso muito, não.
Então vamos de Instagram mesmo. É isso, né, Paulinha? É isso, mais um programa e o primeiro da série. Espero que vocês tenham gostado. Eu peço desculpa porque a gente tratou num curto espaço de tempo de coisas que são muito Sem dúvida. variadas, complexas e que, na verdade, é uma profusão, né, de coisas, né? Então a gente é obrigado a ficar simplificando tudo, né? Então, foi maravilhoso, e a eu gente acho. perde muita coisa nessa simplificação. Na verdade, a gente instiga quem está assistindo a gente a se aprofundar um pouco mais. Então aqui ele tem Olha, uma pequena dose e quem quiser se aprofundar um pouco tem mais pode se aprofundar com vários os livros, livros conhecendo a história. Enfim, vale que o muito a professor, pena. esses livros são maravilhosos. Peraí, são 45, né, professor? São, Mas mas não nem todos todos de- são do Olha. candomblé. Eu também escrevo sobre catolicismo, evangelho. Sim, o senhor é um estudioso da religião. das religiões em É geral. isso. Então é isso. E semana que vem a gente volta. Então você, por favor, que está assistindo a gente, já se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário e ajuda a gente a fazer esse canal crescer ainda mais. Esse canal que leva gratuitamente até você conhecimento e sempre entrevistas incríveis, como a entrevista que a gente teve hoje aqui. Obrigado, professor. Eu agradeço muito a vocês. E você que teve paciência para ficar me ouvindo, muito obrigado pela sua atenção. E agora, bom. para terminar, obrigado, viu, Paulinha? Obrigada a todos. A gente faz assim, professor, a gente olha para aquela câmera lá e dá um tchauzinho, que é assim que a gente Ei. termina.